Legal, pessoal. Então, começando mais essa leva de eventos do Roadshow. Esses próximos 4 eventos têm por objetivo falar sobre parte financeira, né? Então, a gente vai aumentando a complexidade e hoje a ideia é falarmos sobre gestão financeira básica dentro do sistema Modernize. Basicamente, contas a pagar, contas a receber, movimentos, né? Movimento bancário, esse tipo de coisa, algumas configurações. E aí, depois, nos próximos, a gente entra em coisas mais avançadas. Sempre naquele mesmo esquema, né? Não é um treinamento propriamente dito, é mais para a gente passar dicas, né? E coisas interessantes que é legal que vocês saibam e seus clientes também, por consequência. Então tá, vamos lá. Toda a parte financeira, né, gestão financeira, ela fica basicamente no menu financeiro, né, tanto nessa tela que tem a nova interface quanto na interface antiga, né. Então, as principais configurações ficam aqui, as funcionalidades ficam tudo aqui. Tem algumas configurações depois que ficam em parâmetros e configurações aqui que a gente vai dar uma olhadinha rápida, né? Mas basicamente todo o gerenciamento fica por aqui. Nós temos a opção de colocar como favorito também os documentos a pagar, a receber e o movimento bancário, para quem quiser, né? Então, é uma questão interessante. Basicamente, o gestão de documentos a receber e a pagar, ela é bem parecida, né? Só o documentos a receber, ele tem alguns recursos a mais, porque eles podem derivar de vendas e assim por diante. Então, basicamente, toda a demonstração eu vou fazer com base nos documentos a receber e ela as- depois eu vou mostrar o que é o estendível ao documentos a pagar especificamente. Mas beleza, vamos lá. Entrar aqui no documentos a receber. Beleza. Uh, primeira coisa que nós temos aqui nessa tela é todos os documentos a receber e os a pagar lá na tela documentos a pagar, eles finalizam aqui. E esses documentos eles podem vir de várias formas, de várias origens, né? Então eles podem vir lá de uma venda a prazo, de um parcelamento, de uma fatura de cartão, assim por diante. Ou eu posso lançar manualmente também. Né? Em relação aos filtros aqui, basicamente tem de novo aqui, ou que talvez o pessoal não tenha visto, a parte de simulação de juro e multa, né? Então, se tiver marcado aqui, sempre que a gente carregar aquele, o sistema vai simular o juro e multa que estaria sendo aplicado naquele momento para esses documentos. Certo? E tem uma nova opção que está aqui, ó, chama ocorrência, que depois eu vou mostrar aqui, conforme a gente for fazendo um exemplo, né, o que é a ocorrência. Mas basicamente é o tipo de ocorrência que esse documento vai ter. Pode ser não definida, que é o padrão, né, fixa ou variável. Então, isso tanto para receber quanto para pagar. Mas aqui os filtros é bem simples, né. Em relação a cores, verde é em relação a prazo, tá? Prazo de vencimento. Então, verde está no prazo, vermelho está vencido, laranja, né? Esse mais alaranjado é pro dia, né? Isso vocês podem ver. Também aqui tem um botãozinho de ajuda aqui em cima. Se clicar aqui, ele explica direitinho quais são as cores. E o símbolo da situação que aparece aqui é qual a situação em relação ao documento, né? Se ele está aberto, se ele está quitado parcialmente, está cancelado, assim por diante. Legal? E em relação aos filtros, tem uma coisa interessante que às vezes o pessoal até não conhece, mas é importante comentar, que é essa opção seleção aqui. Então, vocês podem selecionar por vários tipos de situação e tipo de data. Então, por exemplo, aqui ele vem sempre por padrão os abertos por data de vencimento. Por exemplo, eu quero ver todos aqui. Então, eu posso botar abertos, quitados, estornados por data de vencimento. Aí vai aparecer todos, inclusive os que já estão estornados, né, os que estão já quitados ou que estão com eventualmente um saldo pagamento parcial, né? Se tiver com pagamento parcial, esse símbolo fica amarelo e ao botar o mouse em cima aqui ele diz qual que é o saldo, né? Legal. Quando está marcada essa opção simular juro e multa, aqui nessas colunas acréscimo e redução, né? Ele já lança os valores. Por exemplo, aqui, ó, esse documento aqui está com um juro e multa, né? Ele bota os dois juntos, né? De 3,25 até o momento. E vai sempre somando aqui embaixo, né? E se já tiver valores lançados, como por exemplo esse aqui, ó, esse aqui ele já está quitado, então eu já lancei. Aí não é uma simulação propriamente dita. Esse valor de 0,10 centavos que está aqui,
de 10 centavos, ele já é uma redução efetiva que foi aplicada no documento. Então, é para isso que servem essas colunas aqui. Legal? Beleza. Em termos de lançamento, o manual é bem simples, tá? Então não tem muito mistério. O principal ponto importante de observar aqui é um item novo que aparece, que é a parte de ocorrência, né? Então agora a gente pode definir o tipo de ocorrência, se é fixa, variável ou fixa, né? Isso aqui pode ser definido também no plano de contas, depois eu vou mostrar lá no plano de contas, né? Então, se lá na minha conta contábil eu botei que ela é fixa, então sempre que eu colocar aqui ele vai vir de padrão fixo, né? Mas eu posso trocar naquele documento específico. Tem duas opções aqui também que às vezes o pessoal deixa meio escondido, né? Mas pode ser interessantes, que é quitação automática no vencimento. Então, eu posso lançar esse documento para que quando chegar no vencimento dele, ele já quite. Então, eu não preciso ir manualmente lá quitar. Então, os documentos que a gente sabe que vai receber, por exemplo, parcela de cartão, esse tipo de coisa, então a gente pode já marcar dessa forma, que aí o próprio sistema quita, né? Então, ele já faz todas as movimentações financeiras necessárias. E também a opção de lançar como quitado, que é para quando a gente já tem uma conta que já aconteceu, eu só quero fazer o registro dela no sistema para passar nos meus movimentos aqui. Então eu posso lançar como quitado, ele já, ao acabar de lançar o documento, ele já quita só para fazer o registro. Beleza? E também temos a parte de desdobramento. Desdobramento é bem simples, deixa eu lançar um documento aqui só para botar aqui qualquer coisa. Então, aqui o desdobramento eu posso criar várias parcelas deste documento. Então, por exemplo, aqui eu vou botar, sei lá, em 3 parcelas, né? Então, aí ele vai me gerar vários documentos que vai ser, por exemplo, aqui, 206/1, /2, /3, né? E eu posso replicar o valor ou desdobrar. E posso trocar os valores e as datas diretamente aqui na listagem, aqui, se eu quiser. Essa questão do desdobramento tem uma novidade nessa última versão, que eu vou comentar daqui a pouquinho, que pode ajudar bastante aí vocês. Beleza? O lançamento manual é bem simples, tá? Não tem mistério. Legal. O que nós podemos fazer com documentos já lançados? Vou deixar só os abertos aqui, tá? Então, nós podemos fazer uma série de ações aqui, tá? Eu vou mostrar só algumas bem rápidas, tá? Não vou mostrar em todas, né? E vou focar nas mais novas. Eu vou mostrar algumas coisas também que vão ser importantes nos próximos eventos, né? Então, por exemplo, aqui na parte de lançamentos, né? Lançamentos são todas as coisas que aconteceram no documento que podem alterar o valor ou o saldo. Então, são quitações parciais, abertura de documento, que mais? Desconto, acréscimo, multa, juro, tudo isso. Então, cada coisa que aconteceu no documento, ele vai registrando aqui. E todos esses documentos aqui, eles vão interferir, os lançamentos, eles vão interferir depois nas movimentações de caixa ou no fluxo de caixa. Se a gente for lá, por exemplo, agora, tem esse documento aqui que o vencimento é para ser em, vamos ver, 26/11, né? Sexta-feira. Então lá, por exemplo, no meu fluxo de caixa, já estou me adiantando aqui, né? Mas vamos lá. Lá no meu fluxo de caixa, ele vai aparecendo previsto para 26/11, esse valor. Mas se eu vier aqui que está ele hoje, essa data de recebimento que aparece aqui, vai contar como hoje, então no meu realizado ele entra hoje. Então ele estava previsto para sexta, mas realizado foi hoje. Então, os lançamentos interferem diretamente nisso e também no cálculo de juros e multa. Então, por exemplo, se eu vier aqui, esse documento ele vai ter tem juro e multa configurado, né? Então, quando ele começar a vencer, ele vai começar a calcular juro e multa. Mas isso vai contar só a partir do valor desde o último pagamento. Então, por exemplo, se ele for, deixa eu pegar uma vencida aqui. É meio confuso, tá? Então, vou tentar explicar da melhor forma possível. Deixa eu ordenar por data de vencimento. Vou pegar um aqui, ó, que vai ter, ó. Esse aqui vai ter um juro e multa, por exemplo. Se eu vier aqui e fizer um lançamento de quitação parcial dele hoje, desse valor aqui que está, por exemplo, R$2, 2,66, né? Vai ficar 4 em aberto. Então, o próximo cálculo de juro e multa, ele vai pegar da data do último recebimento feito, né? Do último pagamento do cliente, e só o valor que sobrou para começar a calcular o juro e multa também. Então, esses lançamentos, eles interferem nisso também.
Eu posso fazer os lançamentos manualmente aqui no Documentos a Receber, por exemplo, vir aqui e lançar, ou eu posso fazer lá pelo recebimento do PDV e faturamento. Se eu for lá no recebimento do PDV e faturamento e quitar, sei lá, uma parte desse valor aqui, ele vai fazer um lançamento diretamente por aqui também. Beleza? Então, o lançamento num documento, eu posso ter, eu tenho tipos de lançamento. Esses tipos são cadastráveis, né? O sistema vem com esses 4 aqui de padrão, mas se pode cadastrar novos. Eu cadastrei novos aqui, né? E ele tem algumas configurações que ficam lá. Então, dependendo do tipo de lançamento, a gente sugere cadastrar novos aqui. Pelo menos esses 3 aqui, eu sugiro que cadastrem. Juro e multa, para que fique separadinho, né? O que foi o lançamento de juro, o que foi o lançamento de multa. E aí lá dentro do cadastro do tipo de lançamento tem uma opção para marcar se ele é de juro ou se ele é de multa. Então, é interessante. E quem trabalhar com desconto em taxa de cartão, por exemplo, eu quero que o sistema já lance só o líquido, o valor líquido, né, do cartão, por exemplo, ele já desconte a taxa. Eu sugiro cadastrar também um tipo de lançamento só para as taxas, né, que aí fica separado. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou dar fazer um pagamento parcial aqui desse documento. Né? Vamos lá. Então, o pagamento parcial no meu caso aqui, é quitação, né? Então, você pode cadastrar outro se quiser. Aí tem um histórico aqui, a data que eu estou recebendo. Tem uma coisa que é relativamente nova das últimas versões, acho que faz umas 2 versões, que é essa parte de redução. Eu posso lançar uma redução no documento, no valor do documento, diretamente numa quitação, por exemplo. Isso só habilita para quitação. Né? Então, por exemplo, a 6,66 eu vou dar um desconto de 66 centavos aí. Né? Como ele vai ter juro e multa aqui, né? Então ele vai fazer um valorzinho diferente aqui, né? Mas é basicamente para isso. Pode ser tanto em percentual. Aqui eu botei percentual, né? Tá errado. Posso botar um percentual aqui, ou posso botar um valor de redução, né? Ele vai recalculando. Né? Esse aqui já está com juro e multa, né? E aí, por exemplo, aqui eu botei 66 centavos de redução. Então, quando eu for quitar ele, eu vou quitar, na verdade, R$ 6 e o sistema vai lançar um lançamento de redução de 66 centavos. Beleza? Então, isso que é a redução. E também o lançamento, ele pode ter conta bancária. Entendeu? Então, onde ele vai registrar o movimento bancário desse lançamento. Isso é na configuração do tipo de lançamento aqui. Por exemplo, lá nesse documento, tipo de lançamento quitação, eu tenho lá configurado para informar conta bancária e banco. Então, aí ele me habilita essa opção aqui. Aí, quando eu for, por exemplo, fazer uma quitação aqui, né, ele vai cair exatamente o movimento bancário dessa conta aqui. Beleza? Vamos fazer aqui só para a gente ver. Depois eu vou ver lá no documento bancário, a gente olha lá. Beleza? Então, esse aqui, como eu quitei o valor total, ele ficou 0 aqui no saldo. Né? Então, esse documento, ele sumiu da lista aqui, né? Se eu for só nos quitados aqui, ele vai aparecer aqui. Tem inclusive a data de quitação aparece aqui agora, né? Então foi esse aqui, ó. Não, não foi esse aqui, não. Esse aqui, desculpa. A gente pode ordenar pela data de quitação aqui, né? Então o que eu quitei hoje foi esse aqui. Então esses são os lançamentos. Aqui tem ações gerais que a gente pode fazer, né? Posso fazer quitação para direto por aqui pelo saldo, né? Então se eu quitar por aqui, ele sempre vai quitar pelo saldo. Certo? Eu posso selecionar mais que um documento para quitação aqui, se eu usar essa opção aqui. Aí, obviamente, eu não posso informar a redução, né? A redução é só para um documento específico. É possível fazer o estorno diretamente por aqui também, né? Estorno, ele só ele estorna os lançamentos. Então, por exemplo, se eu pegar um documento aqui e estornar ele, ele vai estornar todos os lançamentos que ocorreram de trás para frente, né? Do último que foi feito para o mais novo. Então, fica todo o registro de tudo que foi feito. Tem uma opção estornado aqui, ó. Então, eu consigo ver quais os lançamentos foram estornados. Eu posso, inclusive, ocultar, né, para não aparecer os estornados. Legal? Parte de boleto a gente vai ver depois, né? Então, vai incluir boleto, retorno e assim por diante. Então, a gente vai ver nos próximos eventos. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui a agenda para que eu não me lembro exatamente de cabeça.
Aí depois a gente comenta aí. Beleza. Ah, a opção imprimir é bem interessante também. Imprimir, a gente pode imprimir, tem várias opções de impressão aqui, tá? Então, nós temos impressão por documento. Documento, a gente vai imprimir uma folha só, aquele documento. Então, ele sai todos os detalhes aqui, valores, né? Então, se tivesse acréscimo, desconto, sai tudo aqui. Eu posso selecionar mais que um para imprimir. Então, por exemplo, se eu selecionar vários e clicar aqui em imprimir, isso para todas as impressões, tá? O que vai acontecer? Então aqui ele vai aparecer o primeiro documento. Se eu for, tu vê que ele tem várias páginas aqui, ó. Se eu for trocando as páginas, ele vai ter os outros documentos. Então, se eu exportar isso aqui, ele vai ter os 3 documentos selecionados. Então, esse tipo de documento é isso, né? É um documento. O comprovante é o mesmo conceito, mas daí em 80 milímetros, né? Impressora 80 milímetros. Sai cada comprovante que sai é de um documento. Temos as opções listagem. Aí listagem ele junta todos os que estão selecionados junto aqui, né? Então, se for de uma única pessoa, ele aparece o nome da pessoa e os dados. Se não for, aparece diversos. E aqui ele traz uma listinha todos os documentos. A mesma coisa por listagem comprovante, né? É uma listagem, mas comprovante. Temos a opção, e depois temos duas opções aqui, que é a parte de nota promissória e duplicata, né? Então, quem quiser imprimir nota promissória e duplicata, pode fazer também. Isso é só para o documento a receber, que é uma nota promissória. Duplicata é bem parecido, né? O layout, mas aí com as informações obrigatórias da duplicata. Certo? E da versão 9 em diante, existe a opção agrupar aqui também. Então, o que é o agrupar? Nós podemos juntar vários documentos de um único cliente mesmo cliente da mesma filial que estejam abertos, né, em um único documento. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui, sei lá, esse documento aqui que é de um cliente, esse aqui, né? Pode filtrar, obviamente, para ficar mais fácil, né? Então, sei lá, vou pegar esses dois aqui que estão vencidos e vou agrupar em um único documento, né? Então ele junta tudo num único. Opa, tem que ser sem boleto, né? Se já tiver boleto emitido, não pode agrupar. Vou pegar esses dois aqui, então. Tem alguns critérios, né? Tem que ser do mesmo cliente, tem que estar aberto, tem que ser da mesma filial, tem que ser do mesmo. Uh, e assim por diante. Então aqui ó, eu agrupei eles em um único documento, ele aparece aqui, né? Então esse aqui é o novo documento gerado. E então aqui eu posso depois fazer o gerenciamento, aqui ele está o novo número, assim por diante. E aí os documentos antigos eles ficam estornados. Então o sistema estorna, que aí ele sai do teu fluxo de caixa, do movimento, e fica só o novo documento gerado, que está aqui embaixo. Ó. Se eu ver aqui olhar ele depois, ó, eu acho que na aba detalhes, não é aqui. Se eu for nos documentos que foram estornados, que gerou esse agrupamento, ele aparece na aba detalhe qual o documento que gerou o agrupado, certo? Então isso é novo da última versão, né? Da penúltima, desculpa, da versão nova. E 9, desculpa. E tem também esse agrupar é só do documentos a receber, tá, pessoal? Não tem documentos a pagar. E na última versão, isso sim, na última, na versão 11, existe a opção de redesdobrar, né? Desdobrar novamente um documento. Então, por exemplo, aqui, suponhamos que eu agrupei lá vários documentos num único e eu quero, a partir dele, gerar novas parcelas. Né? Então, é possível agora, ao alterar um documento que já existe, na aba desdobramento, gerar novas parcelas dele. Então, eu vou botar aqui, sei lá, mais 3 parcelas. Né? Essa data aqui é sempre com base na data padrão de vencimento, a primeira que ele pega. Então, suponhamos que eu quero pegar esses todos que eu tinha documentos antigos do cliente, eu agrupei num único, quero reparcelar. Então, eu agrupei ele aqui e aqui eu estou reparcelando. Então, eu vou gerar mais 3 parcelas nessas datas, com esses valores, com base nesse documento. Certo? E aí, ao confirmar, tem um pedido aqui que aparece. Ó. Você desdobrou um documento que já existe. Né? Deseja se tornar o documento de origem e deixar apenas as novas? Né? Se eu botar que sim, o que acontece? Ele vai estornar esse documento aqui, então ele vai sair do meu fluxo de caixa e vai deixar só os 3 novos que eu gerei. Então, isso é basicamente uma renegociação. Eu estou
gerando novos documentos com base no documento de origem. Se eu botar que não, ele mantém esse aqui que eu já tinha e só cria novos, né? Vou botar que sim. Então ele vai se tornar aquele documento de origem e criou os dois novos, né? Deixa eu botar um período mais para frente aqui. Aliás, deixa eu só pegar qual que foi que eu estornei, esse aqui. Então ele está aqui como estornado, então ele para de contar no meu fluxo de caixa, nas minhas informações, né? Mas ele vai criar parcelas novas lá mais para frente, né? Então aqui as 3 novas que ele gerou. Então, no caso de uma renegociação, a gente sugere fazer assim. E daí todas aquelas outras parcelas antigas que estavam lá, que eu agrupei numa única, e aquela que eu agrupei, eles saem do fluxo de caixa do dia a dia e contam só as novas, com as novas datas definidas e assim por diante. Certo? Isso pode ser feito tanto no documentos a receber, quanto no documentos a pagar. Legal? Vamos dar uma olhadinha no documentos a pagar rapidamente aqui. É basicamente a mesma coisa, né? Só que aí tem algumas opções que não tem aqui, né? Por exemplo, não tem a opção de boleto, de ver venda e esse tipo de coisa. Mas todo o resto da operação é exatamente a mesma, né? Até a de lançamento é um pouquinho diferente, porque não tem juro e multa aqui, né? O juro e multa é só no documentos a receber. Certo? E vamos dar uma olhadinha rapidinha no movimento bancário. O que seria o movimento bancário? Vamos lá. O movimento bancário, ele é basicamente como uma conta bancária, é um movimento de contas bancárias, né? E tudo que acontecer em quitações e documentos que eu informar conta bancária, ele vem para aqui, ou eu posso lançar movimentos bancários manualmente também, né? Então, por exemplo, se eu for lá num documento, lá eu quitei um com a conta da Caixa lá, né? Vamos ver. Essa aqui. Se eu ver aqui, olhar, tá aqui, ó, o histórico que eu digitei lá, né? O documento, qual era o cliente e a movimentação que foi feita e o saldo que ficou, né? Então aqui embaixo tem o saldo inicial, movimentações, entradas, saídas, saldo final. E eu posso lançar manualmente o movimento bancário se eu quiser também, né? Eu posso vir aqui e registrar sem passar por documentos a receber e a pagar. Beleza? O movimento bancário também pode ser impresso, né? Tem 2 formas de imprimir. Deixa eu pegar um período maior aqui para ficar mais bonito. Aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso imprimir da forma detalhada, que basicamente ele agrupa por data, né? E tem os valores totais e ele agrupa por data todas as movimentações que foram feitas, né? Para a gente olhar. E eu posso imprimir da forma resumida, que é basicamente valor, né? Então eu vou ter aqui dia, valor, dia, valor, dia, valor, né? É o sintético analítico, mais ou menos. E também o movimento bancário, a gente pode fazer transferências, né? Então suponhamos ali que uma forma bem interessante de usar movimento bancário é a conta caixa, né? O banco empresa e a conta caixa, que todas as movimentações de caixa à vista, né, em dinheiro e coisa e tal, elas entram no movimento bancário. E eu posso, por exemplo, ao final do dia vir aqui, né? Vou pegar a conta caixa aqui. E eu posso pegar todas essas operações da conta caixa e deixa eu pegar outro banco, esse aqui não tem movimento. Eu posso pegar todas as operações de uma conta bancária que está aqui e transferir para outra, né? Então a transferência pode ser só das contas selecionadas, né? Então eu posso selecionar aqui e transferir essas. Só as de crédito, obviamente, né? Porque eu estou fazendo a transferência é tipo um depósito, né? Então aqui eu posso, daquelas que eu selecionei, escolher o banco e conta e transferir esse valor. Então ele vai sair daqui e entrar no outro, né? Vamos botar aqui, por exemplo, sei lá, o Banco do Brasil, né? Caixa. Beleza? Então ele fez uma saída daqui do valor que eu transferi. Se eu vier aqui olhar no Banco do Brasil, ele vai ter que ter uma entrada ali nesse mesmo valor, né? E também é possível transferir por valor, né? Então, eu posso vir aqui selecionar
Ou, aliás, eu transfiro por valor, não preciso selecionar, né? Aí eu posso simplesmente transferir um valor, só os valores de crédito, né? Então, o valor total que eu tenho disponível aqui para transferir é esse 1,90, né? Eu vou transferir um, vai. Transfer valor. Epa. Vou lá pro Bradesco. Beleza, ele fez uma saída desse valor de 1, né? Então, se a gente for olhar o saldo aqui no final, é R$ 1 que sobrou, né? Do que entrou e que saiu. E se eu vier olhar aqui no Bradesco, tem que ter lá a transferência de R$ 1. Tá aqui, ó. Então, o movimento bancário é basicamente isso. Tá? Sempre lembrando, é importante observar que movimentos de caixa também vêm aqui no movimento bancário, né? Que é o famoso banco empresa e a famosa conta caixa. São as movimentações à vista de dinheiro, por exemplo, o cara fez um lançamento de sangria, ele vai retirar um valor da conta caixa aqui, né? E a gente já fez um roadshow só sobre caixa, mas eu não achei a gravação, então provavelmente no futuro a gente vai fazer mais um, tá, pessoal? Então, como movimentações de caixa, fechamento, esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar uma configuração interessante em relação a isso, né? Aqui na parte financeira, bancos, nós podemos cadastrar bancos e as contas bancárias para fazer o movimento do movimento bancário. E essas contas bancárias eu posso informar a filial que ela faz parte. Então, por exemplo, essa conta aqui do Banco do Brasil, ela é só da minha filial 1, então ela não vai aparecer na filial 2. E, no entanto, se eu não informar nenhuma, por exemplo, nenhuma filial, se eu vier aqui e abrir de novo, deixar sem filial, ele vai aparecer em todas as filiais. Mas se eu informar uma filial, aí essa conta bancária é só daquela ali. Então, isso é uma coisa muito interessante, e eu sugiro fazer também. E daí, por exemplo, quando vocês forem quitar lá um documento a receber, vocês vão conseguir escolher um banco, né, uma conta bancária só daquela filial que está disponível. E depois, se quer passar por uma outra filial, faz uma transferência. Legal? E nas configurações aqui, se a gente for olhar configurações de filial, existe uma binha financeiro aqui, onde a gente pode trocar esta conta padrão do movimento do caixa. Por isso que na minha não tem nada lá, né? Quando eu filtrei conta caixa, porque a minha tá no banco, eu botei no banco do Bradesco. Então, todas as movimentações de caixa que eu faço não estão mais entrando no banco empresa e na conta caixa, estão entrando nesse banco aqui. Né? Por isso que se eu vier aqui olhar no meu, vamos de novo aqui, financeiro, movimento bancário, na minha conta em caixa aqui não tem nada, mas se eu vier aqui no banco do Bradesco lá, tem todas as movimentações de caixa aqui, né? Então, ó, operações de caixa, porque eu troquei a minha conta padrão. Isso fica dentro da configuração da filial, tá? Então isso pode ser especialmente interessante caso vocês queiram ter uma conta caixa, digamos, diferente por filial. Então, por exemplo, a minha filial 1 tem uma conta caixa, então os valores da movimentação do caixa entram nessa conta aqui, na filial 2 entra em outra. Então, para cada filial, configurem essa conta caixa aqui diferente. Beleza? Aqui tem também o tipo de transferência bancária padrão que vocês podem configurar, né? Mas isso aqui não é o caso agora. E uma outra coisa interessante que é dessa última versão, que pode ser interessante para vocês, mas daí acho que eu não vou falar na próxima vez, na próximo evento que é sobre. Não, vou falar agora. Depois eu falo de novo no evento sobre boletos. Tá? É a possibilidade de ter uma configuração de boleto padrão e isso aqui, ó, emitir boleto junto com a nota quando eu for fazer uma nota. Tá? Então, se isso aqui tiver marcado, e o que vai acontecer? Vamos lá, vou emitir uma nota aqui. Fazer uma nota eletrônica. Opa, botar um. Opa, botar uns itens aqui só para a gente ver, tá? Beleza. Aqui eu vou fazer um pagamento em boleto, por exemplo. Só funciona para o pagamento boleto aqui. Botar 70 aqui. Não, R$ 70 em boleto. 3 parcelas.
pagar o resto em dinheiro. Sobrou aí 5. Beleza. Está marcada aquela minha opção de emitir boleto junto com a nota, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Transmitir a nota aqui. Então, apareceu aqui meu PDF, aqui no meu outro monitor da nota, né? E aí, como tem pagamento boletos, ele dá essa mensagem. Ó, tem pagamentos tipo boleto. Deseja gerar os boletos agora? Pode botar que não e não gerar. Se botar que sim, ele vai me abrir a emissão de boletos daquela nota. E aí já vem a configuração padrão pré-cadastrada, né? Posso trocar se quiser. Aí já gera os boletos aqui de todas as parcelas da nota. Posso imprimir, posso fazer o que quiser por aqui. E se tiver configurado envio de e-mail da nota, ele já vai o boleto. Então, essa aqui já foi. Ele já vai o boleto junto com a nota também. Então, junto com o e-mail. No mesmo e-mail vai o XML, o DANF e a nota. E se a gente vier aqui olhar nos documentos fiscais, também aqui, ó, tá aqui a nota. Existe uma opção antiga, nas versões antigas tinha uma opção chamada faturas aqui. A gente trocou para financeiro. Então ele vai aparecer os documentos que foram gerados, documentos financeiros que foram gerados naquela nota. Então aqui estão as 3 parcelas, né? Se eu for lá nos meus documentos a receber, são essas parcelas que estão lá. Posso ver por aqui também. Então, esse aqui é o documento. Beleza? Essas são as configurações financeiras da filial. E tem também configurações financeiras de empresa aqui. Que aí é basicamente modelos padrão de tipo de documento por tipo de operação, né? A parte de multas fica aqui, juro e multa também. Então eu posso configurar percentuais e tipos de lançamento para juro e multa. Eu criei lá, como eu comentei, né? Eu criei um tipo de lançamento específico para não estou usando, né? Criei e não estou usando para juros e para multa, né? Se pode informar dias para cálculos de juro e multa. O que é esses dias para cálculo? Quantos dias de prazo, né, digamos assim, a gente vai dar para iniciar o cálculo do juro. Então, por exemplo, se aqui tiver 5 para cálculo de juros, por exemplo, você só vai começar a calcular juros a partir do 5º dia de vencimento. Beleza? Temos alguns parâmetros gerais aqui, que é basicamente registrar documentos a pagar como compromisso e autorizados. Né? Isso aqui não é muito interessante. Temos a parte de cartão, se deve integrar as parcelas de cartão com o financeiro. Tá? Os documentos a receber das parcelas do cartão só são gerados se isso aqui tiver marcado, tá, pessoal? Que não vem de padrão. Tá? Então, quem quiser gerar o financeiro dos parcelas de cartão, tem que marcar essa opção. Da versão 9 em diante também tem a opção de gerar essas parcelas de cartão como quitação automática. Então, o próprio sistema vai quitar as parcelas do cartão e só vai entrar no fluxo de caixa e no movimento bancário. Então, isso é bem interessante. Lá dentro das operadoras de cartão, é possível informar qual o banco e a conta bancária que ele vai gerar movimento bancário, tá, pessoal? E tem também da versão 9 em diante essa opção aqui, ó, que é descontar a taxa do cartão, né, diretamente do saldo do documento a receber gerado. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, tá, a gente fez um roadshow só sobre parcela de cartão, tá, só de gerenciamento de cartão. Aí essas informações estão todas lá. Legal? Do gerenciamento básico, pessoal, em grandes linhas é isso, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês desses recursos novos, que é agrupar documentos a receber e se renegociar, que permite eu desdobrar novamente um documento, e ele faz todas as movimentações necessárias para o fluxo de caixa, certo? Então, observem bem esses pontos aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, tá? Só lembrando que hoje, como eu comentei, é o básico, tá? É só o operacional. Documentos a pagar, receber, lançamentos, assim por diante. Deixa eu já passar a agenda aí, enquanto vocês pensam aí em relação a dúvidas ou não. A agenda dos próximos eventos, tá? A gente decidiu fazer eventos em lote, né, em grupo, na verdade, grupo de assunto. Então, provavelmente os próximos a gente vai fazer dessa forma também. Então, esse grupo de assuntos que a gente está fazendo agora, que são os últimos desse ano, são voltados para o financeiro. Então, hoje é controle básico, né? Documentos a pagar, receber, lançamentos e movimento bancário. O próximo, que é a semana que vem, dia 1º,
é sobre gestão financeira. Então, nós vamos falar sobre plano de contas, sobre essa parte de ocorrência, né? Como a gente controla, por exemplo, minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis. Isso é muito importante e ficou bem interessante. Depois a gente vai comentar. Nós vamos falar também sobre sumário geral financeiro, DRE, fluxo de caixa e relatórios, talvez que até grande demais, tá? Mas vamos, beleza. Aí, talvez no evento da semana que vem, se ficar muito grande o assunto, a gente quebra, né? Principalmente a parte de DRE e fluxo de caixa aí, que é um pouco mais complexo, né? Então, isso é quarta que vem, né? Plano de conta, sumário, DRE, fluxo de caixa e relatórios, que é a gestão financeira. No dia 8, emissão de boletos, configuração, emissão, gestão de remessa e retorno. E no dia 15, que é o último do ano, aí um assunto mais light, né? Que é gestão de parcelamentos. Então, configurações de parcelamentos e como isso integra com o financeiro. Certo? Vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tem um comentário da Alessandra aqui que sim, é melhor por assunto. Sim, a gente percebeu que a gente estava fazendo nos outros eventos, né? Às vezes botando assuntos muito grandes num evento único, né? Então acabava ficando meio atropelado. Então a gente decidiu às vezes pegar um evento grande, né, um assunto grande e subdividir em menores e agrupar todos eles por um assunto só, que aí fica mais legal. Um exemplo, por exemplo, é consignações. A gente fez um evento esses tempos aí sobre consignações e a gente falou sobre tudo num dia só. Talvez fosse melhor, né, focar, por exemplo, um dia só para gerar consignações, um dia só para o retorno de consignações, que o retorno é um evento importante. Então, nos próximos, a gente vai fazer assim.